volta para mais um Ampliflix. Aqui tudo sobre tecnologias educacionais de professor para professor. Samara, o nosso tema de hoje? Nosso xodó, a primeira publicação do Amplifica, Carla. Ai, eu quero um olá! E aí, você tá vibrando aí com a gente? O mesmo tanto que a gente tá vibrando? Pô, Samara, foi um ano aí de preparação. Parece... Eu achava que ia ser tão rápido, tão trivial, assim, né? Como tudo na vida, a Carla acha que vai ser eu sempre acho. Mas é esse pensamento que leva a gente a fazer essas loucuras. Essas loucuras. Acabamos de publicar o protocolo Zedu, Carla. Acabamos de publicar. Foi uma negociação para um lançamento exclusivo aqui no Brasil. Não existia esse material em português. A gente está trazendo aqui com pensando muito na questão do acesso, por isso que a gente fez todo o trabalho de tradução. Adaptação. Teve um trabalho incrível com professores, então teve a Itamara trabalhando. Teve a Sora, que fez toda a parte de tradução dos protocolos Edu, que trabalhou com a gente, a Soraya Lacerda. Teve a Pipa, que trabalhou com a gente em toda a parte de editoração, mas muito mais porque Carla Vidal, sempre com aquele olhar cuidadoso dela, de trazer algumas questões, a gente vai colocar assim, alinhadas à realidade da sala de aula brasileira, né? Exatamente. E Tamara, que adaptou um dos protocolos. Então a gente queria agradecer a todas essas pessoas, a Cris, que fez a revisão linguística, e também os professores que tiveram lá com a gente quando a gente conheceu os protocolos Edu. Mas né? Você podia falar exatamente disso, Carla. Como é que isso tudo começou? Porque a ideia é maluca, você sabe que aqui não falta, e na cabeça da Carla tem várias, mas conta como é que tudo isso começou. Eu acho que é uma história legal, acho que é legal o pessoal ter a noção de como que foi tudo isso, né? O que aconteceu? A gente estava num curso, um summer course, né, um curso de verão nos Estados Unidos, fazendo com o pessoal lá do Vale do Silício, numa parceria com um Google Innovator que a gente conheceu quando a gente foi para lá em fevereiro de 2020, né? Então a gente estava fazendo... Antes do mundo acabar? Antes do mundo acabar. Carla, a gente fez uma viagem e a gente esteve lá no Vale do Silício visitando escolas, a gente foi lá fazer umas coisas do Google também, e a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o Rushton, né? O que era Google Innovator, que faz parte dessa rede de professores certificados que a gente vive falando para vocês aqui. Na verdade, a Carla jogou no grupo dos professores certificados, e quem mora aí, eu tô indo, né, para a cidade de vocês e queria conhecê-los. E ele levantou a mão e falou: não, venham conhecer o meu espaço. Ele tem o centro de inovação, ele trabalha, ele coordena o Crowd Center for Innovation, né? Exatamente. Maravilhoso. E a gente foi lá, claro. E a gente ia de novo com um grupo de professores. A gente ganhou uma bolsa do Rushton. Porque o curso é pago. Caro. A gente ganhou uma bolsa pra gente, né? E a gente pediu, a gente falou: você tem bolsa para brasileiro? Porque pra gente era cara a viagem, ele né? Ele fez maior parceria com a gente. E nós, um grupo de 5 pessoas, 5 professores, nós fizemos ficar numa casa, curso. Alugar uma van, a gente ia fazer essa bagunça. A gente ia, mas não deu, mas a gente fez online, o que foi ótimo, né? Porque aí deu também super certo. Aliás, uma das grandes formações, assim, online, híbrida, que a gente aprendeu pra caramba, né, Carla? Muito de aprendizado mesmo e de estrutura, né? A gente usou muito depois das estratégias, né? Muito. Estamos louca pra fazer de novo. E o John Coripo, que é um dos autores do livro, era um dos convidados, né, Carla? Dos palestrantes. Na verdade, começou até antes a história, porque o que aconteceu durante o nosso curso, lembra que a gente tinha que comprar o livro Edu Protocols. E ele pedia para ler alguns protocolos. E a gente tinha que ler alguns protocolos Edu lá e falar um pouco. Tinha umas atividades relacionadas aos protocolos Edu. E eu me lembro, Samara, que eu baixei o livro, eu baixei porque tem 2, né? Tem o protocolo Edu 1 e o protocolo Edu 2. E depois a gente conta outras novidades aqui que tem umas curiosidades no meio. Aí eu baixei o 1. E a gente tinha que selecionar lá dos capítulos X a Y lá, a gente tinha que selecionar alguns. Eu fiquei maluca. Samara, quando eu vi os protocolos, eu disse, gente... E você já acompanhava o John, né? Eu acompanhava o trabalho dele lido ainda o livro, no Twitter, né? Mas eu não tinha me tocado dos protocolos Edu.
E quando eu comecei a ler, eu disse, gente, isso é revolucionário, de tão simples que eles é. Eu dizia assim, gente, olha o que eles fizeram, na verdade. Eles sistematizaram práticas que a gente já faz, mas de uma forma meio solta, assim. Então, eles montaram rotinas de aprendizagem que fazem todo o sentido para a sala de aula, seja analógica, digital, enfim, do jeito que você sonhar a sua aula. E com muita colaboração e com aquilo que a gente sempre reclama do trabalho em grupo, que é assim, os papéis dos alunos. Então, eu acho que a grande coisa que me chamou a atenção nos protocolos Edu, quando eu comecei a ver, foi essa questão de ter algo estruturado já com os modelos para os alunos, né, e para os professores, de algo que a gente já faz na sala de aula, mas de uma forma muito simples e estruturada. E eu nunca tinha visto daquela forma. E aí eu disse, gente, isso é revolucionário de tão simples, Samara. É e verdade, você? É verdade. Eu já tinha lido, acho que a Carla tinha me indicado então, o autor em algum... Então já tinha no meu Kindle. Quando eu fui baixar, eu baixei o 2, inclusive eu não baixei o 1. Eu baixei. Eu falei, uai, esse 1 eu já li, que engraçado. E eu não sei, minha memória, em algum lugar alguém tinha me falado. Então eu já tinha lido e tinha muita coisa de linguagens. Isso, e aí eu tinha ficado meio assim, é legal, mas eu vou ter que adaptar para ciências, então vai me dar trabalho. Eu acho que é essa novidade que você vai contar lá na frente, né? A curiosidade é essa, podemos até já dar esse spoiler, que uma das curiosidades dos protocolos Edu, quando você pegou e quando a gente foi discutir em grupo lá no curso, né? Você falou assim, cara, eu amei, mas eu ainda sinto falta de uma pegada mais para as ciências da natureza. Você falava, eu dizia, não, Samara, mas dá para adaptar. Tinha uma estrutura que você adapta. Mas vocês têm que lembrar que a gente não tem tempo para fazer isso. Exatamente. Então eu falava, eu queria pronto. Será que alguém já não adaptou? E eles estão soltando agora o de ciências e de matemática. Exatamente. Uma das curiosidades agora é que uma das grandes novidades é que a gente tem protocolos Edu 1 e 2, o livro em inglês. E o Science. E agora saiu o Science e o Math, o Ciência e Matemática. E não foram os autores que fizeram, eles fizeram uma parceria com professores que já tinham usado os protocolos Edu e que eles eram professores de ciência e matemática e adaptaram. Exatamente. E aí eles lançaram em parceria. A inteligência coletiva é assim, mas é exatamente isso que a Carla falou, a gente estava lá no curso, a gente tinha que ler, então eu acabei lendo do 2 alguns protocolos e aí de novo me chamou a atenção, porque na realidade o que o John e a Marlena fizeram foi pegar tudo aquilo que está na nossa cabeça quando a gente planeja uma atividade prática com os nossos alunos e criar uma sequência lógica para a gente aplicar isso sempre. E o que eles fazem é tão bem feito do ponto de vista da neuroaprendizagem que o aluno vai se acostumando com esses protocolos e lá na frente você ganha muita velocidade de processos em grupos em sala de aula. Então, assim, é muito vantajoso usar. Eu sempre procurei esse tipo de coisa, porque eu sempre falo, tem pessoas mais inteligentes do que eu por aí. Certamente alguém pensou numa estrutura que seja mais rápida e viável com os alunos. E é exatamente o que o John e a Marlena fizeram. Eles tiraram o que estava aqui na cabeça da gente e colocaram num formato de protocolo. E protocolo de aprendizagem, protocolo de pensamento, protocolo de atividades. Você vai ver que o livro é fenomenal. E aí a gente ficou encantado. O John tava lá palestrando, né, Carla? Então, aí eu ia falar dessa coisa do nosso encantamento. Cara de pau, a gente foi lá e falou com ele mesmo. Eu ia até falar, eu ia comentar essa questão, o que me chamou a atenção e por que a gente decidiu trazer isso para o Brasil, né? Eu acho que primeiro teve um fator aí decisivo que foi... O John era um dos convidados palestrantes. Olha que coisa, né? O mundo, assim, né? A confluência de coisas. Ele era um dos convidados palestrantes. Ele fez a abertura de um dos dias do nosso curso. E assim, eu acho que todo mundo se conectou com ele, né, Samara? A gente ficou encantadíssima com ele. Gente, ele é professor raiz, que nem a gente. E ele é encantador, assim, você vai ver. Eles raiz, vão circular com a gente aqui também. Fala da ponta da sala de aula, como quem vive. Ele dá aula hoje, inclusive, para o terceiro ano do... Pequenininho. Fundamental, então, sabe? Assim,
É muito interessante ouvir a fala dele. Ele, além de ser um ser humano incrível, ele é um educador raiz de escola pública. É isso que eu acho que chama a atenção da gente, sabe? Porque ele também tem dificuldade. Não é porque está em outro país, gente, que não tem dificuldade com recurso, com acesso, as dores. Inclusive, a gente participou de vários eventos durante a pandemia internacionais e a gente ouvia os professores falando e a gente falava assim, meu Deus, se esse professor lá está com essa dificuldade, então se ele acha que é dificuldade lá... né? Porque para ele na realidade dele. Então, assim, é interessante a gente estar com quem está atuando na ponta e vivendo as mesmas dores que a gente no dia a dia. E, claro, adaptando os protocolos, porque ele adapta, ajusta e publica tudo. Publica tudo, ele libera tudo. E eu acho assim, também a Marlena tem isso, ela é muito generosa, né? Os dois são muito generosos. Conhecimento pertence à humanidade, eles têm essa visão. E aí a gente, na cara dura, a gente disse assim, quando acabou, eu me lembro que depois do final do curso, a gente juntou todos nós, professores brasileiros que faziam parte da equipe do Amplifica, para um bate-papo de feedback. E aí surgiu aquela, e se a gente traduzisse? E se a gente traduzisse, trouxesse os protocolos Edu para o Brasil? Porque aí eu fiquei maluca, eu comprei na Amazon o 1, aí depois o 2, logo em seguida, porque eu fiquei maluca. Aí o Estevão já falou que ia usar nas aulas dele. Estevão também, a Gisele também, a Clá, a Larissa. Então ficou nessa. Aí a gente, o não a gente já tem. Vamos procurar para ver se ele responde e-mail. E ele deixou o e-mail e o contato dele ao final da palestra. A Carla falou, cara, eu vou mandar um e-mail. Vou mandar um e-mail. Pronto. Vamos ver o que vai dar? Falei, manda, pergunta pra ele se ele topa, a gente traduz, a gente não precisa traduzir todos, né, Carla, no começo, a gente traduz aqueles que a gente acha que vão impactar, e o sim foi instantâneo. Nossa, ele respondeu na hora pra gente, e isso também já foi um outro indicativo de que não era só aquele blá 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 de palestrante, não, era ele mesmo, assim, autêntico, real. Ele... não foi a equipe dele que respondeu? Não, eles foi ele. Eles nem têm, eles fazem tudo eles lá. Que nem a gente. Que nem a gente, professores lá trabalhando que nem a gente. Aí eu tive um contato inicial com ele, uma primeira conversa. Uma curiosidade sobre o John também, que eu acho que fez com que as coisas fluíssem. E ele sempre perguntando, e aí, quando é que vai sair, quando é que vai lançar? Ele é ansiosíssimo. Que foi o seguinte, ele ama o Brasil, nunca esteve aqui, tá louco pra vir. Já a gente vai trazer ele aqui, com certeza. Não, ele falava assim, eu não preciso que vocês paguem nada. Eu só quero ir e comer churrasco. E a curiosidade é essa. Ele ama churrascaria brasileira. Ele ama churrasco brasileiro. Ele tá louco pra vir pro Brasil. Mas quanto que é? Não sei o que ele, gente, eu quero a passagem. Eu quero vir pro Brasil. Vocês, a pandemia não deixou ainda. Mas ainda não deixou, mas vai chegar. E a Marlena, tem uma outra curiosidade da Marlena que eu acho interessante também, é que ela tem um vínculo com o português, apesar dela não falar português. Eu acho os pais dela, eu acho que os pais são portugueses. Então ela gosta da sonoridade da nossa do português, ela quer trazer para o Brasil e Portugal, obviamente. Então você de Portugal que está aqui com a gente também, uma felicidade de poder trazer essa publicação em português também. Então acho que tem essas duas coisas, né? Então foi por isso que a gente decidiu trazer para o Brasil. Por quê? Porque a gente viu que tinha valor para você, professor, para a gente, para nossa sala de aula. Aplicabilidade era a primeira coisa. Dá para aplicar. Né? Você lê o protocolo, você consegue aplicar. Isso, dá para fazer. Gente, é na aula seguinte. A gente não está falando de uma coisa assim, eu vou aprender, ter que estudar, vou ter que me aprofundar nessa metodologia. Não, você vai ler o protocolo e aplicar ele na aula seguinte. E já com os modelos prontos, está tudo pronto para você. Super design. Dá para aplicar. Tem a questão de... Na época não estava disponível em português, só tinha inglês. A gente vamos trazer em português. Exatamente. Vamos traduzir, vamos fazer todo o esforço com a Sora, vamos traduzir e trazer para o português. Traduzir, adaptar para a realidade brasileira, texto, contexto, né? A gente fez algumas adaptações, né, Carla? Fizemos adaptação. Inclusive a de língua portuguesa foi essas partes, né? Aí, Tamara, o que acontece? Em inglês eram 8 parts. Né? Numa sentença, não é isso? É isso. Na parte, na estrutura gramatical. E em português são 10. Em português são 10. Aí a gente fez toda a adaptação, o que também, e um outro fator que ajudou a gente a trazer para o Brasil foi isso. O fato de que os autores estavam dispostos também a trabalhar com a gente e a fazer essa adaptação de uma forma muito flexível, porque
é o material deles. Eles podiam ter muito apego, assim. Não, eles fizeram tudo. Negociaram com a editora deles lá, que também é de educadores, que também foi um outro ponto a favor pra gente. Que é a David Bugers lá, editora. Eles são editora de educadores. O Dave e a mulher dele... Como a Pipa que tá aqui com a gente nesse projeto. Gente, é educador, vai transformar o mundo. Exatamente. E aí a gente achou David Bugers tinha a mesma pegada que a Pipa aqui com a gente. Então deu tudo certo e casou. E hoje a gente tá aqui super feliz já trazendo... está disponível para venda. Disponível para você na Amazon. O valor, gente, outra coisa que a gente quis fazer é trazer, não o protocolo Edu, o livro inteiro, mas foi feita uma seleção que trabalhamos nós, equipe Amplifica, junto com os autores, para decidir as primeiras 5 rotinas que a gente queria traduzir para o português de uma forma muito legal, com um guia para você, trazendo a introdução, trazendo quais eram os elementos que você precisava pensar. Então tem também toda uma parte de embasamento teórico, de pesquisa. Então, por quê? Que você vai ver aqui no canal do Amplifica, que o Johnny e a Marlena já deixaram aqui, até as pesquisas. Eles são gente, educadores. Eles não tiraram da cabeça deles, não. Eles, assim como tudo nós, pesquisa. Estudaram, viram aquelas rotinas acontecendo e desenharam esses protocolos para serem aplicados em sala. E o que eles fizeram é aquilo que a gente, que é professor, acredita que tem que ser feito. É engraçado isso, Carla, porque de vez em quando eu perguntava para um colega assim, mas como é que você ensina esse conteúdo? E tem colega que não gosta de compartilhar. O que o John e a Marlena fizeram é assim, eu ensino as partes de uma sentença para os meus alunos assim. Pode pegar esse modelo aqui e usar. Então, a gente colocou no valor da Amazon, que acho que é o melhor valor que a Amazon permite. Que você um valor super baixo, assim, super acessível. Para você baixar, tá lá na Amazon, você pode comprar, baixar, usar. E claro, Carla, quem tiver com a gente... vai ter até os modelos em slides, é isso? Tem. Quem tiver aqui com a gente... Então, assim, o ideal para você é você baixa, lê o livro, entendeu? Aí você também vai ter lá todos os modelos já lindos, porque aí Carla Vidal, na sua aula. Carla Vidal da Pipa fez um trabalho de design maravilhoso. E não só, olha só, a Carla fez, ela adaptou os modelos, né? Então tem os modelos para o digital, então todos em Google Slides já, tipo, para você copiar. Aulas híbridas. Para você copiar suas aulas híbridas digitais. Você vai clicar lá e copiar para você. Copiar para você é seu. E os impressos. Se você quiser fazer impresso, isso é uma outra curiosidade dos protocolos Edu. Você pode usar em qualquer contexto da sua sala de aula, seja ele online, digital, híbrido ou totalmente presencial. Totalmente, e aí a gente traz também as fichas para você fazer. Você não vai comprar um livro, você está comprando o kit inteiro. Exatamente. Você tem que entender. Você já está comprando. Você está comprando o livro para entender por que o protocolo foi criado e como é que ele funciona. Aí você está ganhando o kit físico e o kit digital para você usar e adaptar aí pro seu contexto do jeito que você quiser, Carla. É isso mesmo. É exatamente essa ideia. É um combo, é quase um combo. Por um valor que você... Entra lá na Amazon e pesquisa pra você ver o que eu tô te falando. É real. O valor é assim, tipo... eu não vou nem dizer que é uma saída, porque nenhuma saída que a gente faz é nesse valor. Eu vou dizer acho que é menos de R$30. É menos que R$30. Então você vai ver que vale... É muito menos que a pizza aqui em Brasília para uma família como a minha, né? Então, essa minha família é grande também, as pizzas são mais caras. Então, eu acho que tem isso também de ter tudo já pronto, tudo sistematizado para você e você vai entender como que funciona. Porque a gente sempre estimula primeiro você a comprar o livro, ler. É uma leitura super fácil. A Carla fez um design incrível, tá super tranquilo de ler. No Kindle. Se você não tem o Kindle, você pode ler no celular. Você pode baixar o aplicativo do celular, do Kindle, e ler no celular, no tablet, no computador, onde você quiser. Então, é totalmente multiplataforma. Você não precisa ter... A gente ama o nosso Kindle, a gente já falou sobre isso, mas não precisa ter isso aqui, né? E aí, Samara, olha lá. A Samara já até baixou, ela é engraçada. Olha aí, ó. Achei. Baixou. Ela pagou, muito engraçada. Isso aí, pago. Muito engraçado. Feliz Nossa, da vida aqui, feliz ó. da vida, já tá aí, ó. Porque esse livro, Carla, na realidade, ele já começa falando isso. Ele é um guia, cara, eu abro. Você quer mostrar, rapidinho. Samara? Eu vou mostrar o bonito aqui na minha tela, olha aí, ó. Não tem problema, mas o eu meu vou mostrar é o bonito, Kindle, tá aqui, que a versão Kindle também super boa de ler, mas olha aqui, isso aqui na minha tela para você ver. Aqui, as 5 rotinas com a Pipa aqui trabalhando com a gente, né? Aí o mais legal, olha, Samara, essa primeira parte aqui,
A gente fala um pouquinho dessa história que a gente contou aqui, Sim. mas o mais legal aqui é a história da Marlene e do John. Eles contam tudo. É muito legal, você vai adorar a história deles aqui, que eles vão contar pra você. E eles contam aqui. Como é que eles aplicaram, o que deu certo, o que não deu, como é que funcionou, o que eles adaptaram depois que aplicou em sala e alguma coisa não tinha funcionado. Ou seja, gente, nós não estamos falando de algo aqui que nunca foi usado. É, inclusive, atualmente usado por centenas, ou sei lá, milhares de professores da educação infantil ao ensino superior. Porque a vantagem do protocolo é exatamente isso, ela é adaptável a qualquer conteúdo que você queira trabalhar com os alunos. E a gente selecionou umas 5 queridas do coração aí, né, Carla? 5 queridas. Você vai falar a sua preferida? Será que a sua preferida é igual à minha? Eu não sei. Eu não sei qual é a sua preferida. Cara, na verdade, a minha... Cara, é difícil pra mim escolher, porque pra mim todas são, mas eu vou falar qual é a minha, sim. Uma coisa interessante aqui, Samara, nos protocolos Edu também, é que eles trazem também a pesquisa do Marzano. Ele vai dizer os 8 pontos de verificação dos protocolos, o que compõe. Então, por isso que é importante você ler. Flow, eles explicam para vocês entenderem os que 4 Cs, né? Colaboração, criatividade. Ele traz boas práticas, o spirit, né? Que eles colocam aqui. Então, é importante você entender o que tem por trás antes de aplicar e como aplicar da maneira correta, porque não tem tipo um modelo fixo, fechadíssimo, mas tem sim umas super dicas aqui deles. Tem arcabouço teórico, o arcabouço teórico aqui, né? Eu tava até vendo aqui, ó. Ó esse aqui da Marlene, ó. Eu cometi o erro de pular no conteúdo muitas vezes e sempre me arrependi. Parece que as crianças ficam confusas ou não terminam. Então, nunca? Resolvendo as dores mesmo, sabe? Assim, então, os modelos que vão estar disponíveis. E tem uma super curiosidade que essa eu queria contar. Tem uma adaptação que eles fizeram de um dos protocolos que eu acho que é o do Cyber Sandwich, né? Que a gente manteve o nome Cyber Sandwich. Mas, para os pequenos, eles adaptaram e chamaram de peanut butter. Que lá é muito comum, é uma comida muito comum lá. Que é o pasta de amendoim, né? Da pasta de amendoim. Tá ficando até mais popular aqui no Brasil, né? Mas é a pasta de amendoim com... enfim, o pão, pasta de amendoim. Com a pasta de amendoim, chama peanut butter sandwich, né? Só que aí, isso é muito... Eles chamam P&B, né? Peanut butter. Então, é tão fácil quanto o peanut butter. Então, eles têm tudo isso aí nos Estados Unidos. Falam muito sobre isso e tal. Mas é cultural. E pra gente, não fazia, tipo assim, nem gosto de peanut butter, pra falar a verdade. Não era uma referência cultural muito forte aqui pra gente. Então, uma curiosidade que a gente traz aqui, foi feita, que já foi feita, que tá aqui na tela, que é super legal, que tá lá nos modelos disponíveis pra você baixar. É o queijo com goiabada. Muito melhor. Ficou muito legal essa adaptação dos pequenos aí, que a gente já traz, que é o queijo com goiabada. Perfeito. Que é tão simples quanto o queijo com goiabada. É essa a ideia. Olha, mas se a gente fizesse tão simples quanto um sanduíche de creme de amendoim, não ia fazer o menor sentido. Então, você tá vendo que a gente se preocupou com todos esses detalhes, assim. Eu acho isso muito legal da gente falar, né, Sems? E aí, eles falam também de criatividade nas mãos das crianças, tá aqui no... Eles vão falar sobre isso e tal, a carga de trabalho, cooperação e colaboração. Então, o livro, além dele trazer toda a estrutura de como você utilizar, de como você trabalhar em sala de aula, os modelos, os protocolos, ele traz também várias outras dicas que você vai usar para tudo na sua sala de aula. E eu também queria trazer, antes da gente dizer qual que é o nosso preferido para encerrar, o seguinte, Samara, queria mostrar aqui na minha tela para você o Twitter. Ai, gente, eu sei que muitos de vocês aqui não usam Twitter. Mas é legal. Mas eu queria super incentivar o uso do Twitter para aprendizagem, para você, professor, como aprendiz. Esses dias com um grupo de alunos. Como para você, só a gente filtrar direitinho, que você não vai ter problema de receber informação demais que não te interessa. O Twitter é maravilhoso, gente. E aí os protocolos Edu no Twitter são super fortes. Eu tô mostrando aqui a página, ó, Edu Protocols aqui, ó. E aí, o Twitter deles é maravilhoso, porque tem outros modelos que os professores adaptaram, tem novas ideias para vocês adaptarem, e a gente,
No Amplifica, vou colocar aqui o Amplifica também para vocês verem. O nosso canal aqui do Amplifica, que é o nosso Amplifica On aqui, ó. Olha lá. É twitter.com/amplificaon. Ó, já tá aqui, ó. Primeira coisa aqui, ó. Os protocolos Edu e tudo mais. Olha aqui, ó. A gente vai começar também a trazer muita coisa nas nossas redes e também a se comunicar com professores aí no mundo inteiro. Então, a gente queria super incentivar vocês a entrarem no Twitter e tal e acompanharem, porque tem muita coisa legal e a gente acompanha tudo aqui, ó, deles. E o John, olha aqui a carinha dele, ele é super mega disponível, tá sempre lá, ele interage com você no Twitter. Ele fala o tempo inteiro, ele compartilha, ele compartilha, olha aí, ó. Aí, ó. Ele compartilha o tempo inteiro. Olha aqui, ó, já estão compartilhando. Olha aqui, ó, já estão aqui a gente já. Nossa, que a legal. gente já tá no Edu Protocols deles aqui. Olha lá que maravilhoso, tá vendo? Então a ideia é que você realmente esteja lá com a gente. Vamos falar agora dos nossos favoritos? Você vai falar de todos ou você vai falar só um? Não, eu vou falar você vai dar um vai spoiler. falar outro. Mas você vai falar do que a gente traduziu ou do que a gente não traduziu? Porque tem essa definição tem também. Tem vários, né, que a gente não traduziu, que eu também amo, né? Tem um que o John falou que eu acho super interessante, que é o Iron Chef. E o meu é The Worst Prezzo Ever. Não, mas esse tá lá. Esse tá, por isso que eu te perguntei se vai ser o que tá traduzido ou não. Esse tá traduzido, que é o do pior slide. Da pior vida. apresentação da vida, que é, na verdade, o modelo inicial para você trabalhar com os alunos. Isso. Um protocolo que chama Thin e Thick Slides, que em português a gente traduziu para denso e slide denso e slide fino. E ele é um protocolo para você preparar os alunos para fazer apresentações. Então, ele trabalha todas essas habilidades que a gente tem de concatenar ideias. Falei bonito agora, né? De unir ideias, de reduzir quando precisa reduzir, usar imagens e não. Eu adoro. E ele tá traduzido? Tá traduzido e tem uma coisa muito legal do Worst... Porque, assim, na verdade... Tem um protocolo que eles trabalham só com The Worst Prezzo Ever. Que é um protocolo. Isso, é o protocolo. Que aí é o começo dessa... Aí tem o PowerPoint Karaoke. Ele tem alguns assim... Na verdade, esse The Worst Prezzo Ever, que depois a gente vai traduzir com certeza esse, eles estão mostrando o seguinte, eles trabalham com o aluno esse primeiro protocolo, que é para mostrar para o aluno como ele faz uma apresentação péssima. E aí ele traz o canal do YouTube e tal, que já está no nosso e-book, nesse guia que a gente está trazendo para o Brasil. A gente traz essas referências e tudo mais, mas a gente traz especificamente o Thin Slide e o Thick Slides, que é esse slide fino e slide denso. E aí, qual que é a ideia disso? Além da gente trabalhar essa questão de oratória, de apresentação e tudo mais, Samara, a gente trabalha com habilidades e competências muito mais profundas do aluno, que é aquilo que você estava falando, capacidade de síntese, capacidade escolher de comunicação. As imagens, comunicação, apresentar, né, falar em público. É muita coisa que trabalha. E então, isso eu queria ressaltar também dos protocolos Edu, que também foi o que trouxe muito isso pra gente, assim, de bater o coração. De trazer coisas e habilidades e competências que são aquelas que a gente, de soft skills, né? Que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Precisa trabalhar a colaboração, o relacionamento, a forma como a gente trabalha. As habilidades socioemocionais que a gente tanto fala, elas estão todas... Olha que interessante, você não vai deixar de dar o seu conteúdo e vai estar trabalhando as habilidades socioemocionais com prática e ação dos estudantes. Então, assim, é engraçado que toda hora que fala pra gente inovar em sala, Carla, é sempre uma coisa diferente, né? E eu fico pensando assim, tá, mas como é que eu vou trazer tudo isso pra minha sala de aula? Maker, prática, soft skills, habilidades socioemocionais... Você vai trazer com o protocolo Edu. Não, certeza que vai trazer. Você vai conseguir trazer. Vai. Entendeu? Tudo isso. Então, se você tá aí se perguntando ainda por que você, né, teria que comprar esse livro, eu diria para você, compra, porque vai te poupar bastante tempo aí no planejamento das suas aulas. Agora, fala qual é o seu preferido. O meu preferido
O Iron Chef é um que eu gosto muito e que a gente, o Johnny explicou num vídeo pra gente, que tá disponível no nosso canal do YouTube, que vai estar o link aqui também pra você olhar e tudo mais. Mas um que eu gosto muito da prática de como ele trabalha é o Cyber Sandwich. Que tá traduzido. Eu escolhi o Cyber Sandwich porque eu tinha impressão que a Carla ia gostar. Tá traduzido o Cyber Sandwich, né? Tá lindo com os modelos já para você trabalhar com dois alunos, com 3 alunos, né? Então já tá com todos os modelos lá para você. Mas o que eu gosto do Cyber Sandwich? Ele tem uma estrutura que, primeiro, os alunos trabalham vários conteúdos de sala de aula ao mesmo tempo. Sim. Cada um trabalhando com um conteúdo. Ele tem essa ideia de colaboração. Então, ele é uma prática muito dinâmica e que tem os papéis bem estabelecidos ali. Então, tem um momento que é individual do aluno, tem um momento que ele tem que trabalhar em grupo, tem um momento que ele em trio, tem um momento que ele tem que negociar com os colegas. Isso. E tem um momento que ele tem de produzir. Então, para mim, ele é um protocolo mega completo, assim. Se tem um que eu acho que você, depois que começar a trabalhar com os protocolos, vai se encantar. A ideia dos protocolos é repetição, então você faz várias vezes de formas... fenomenal. Eu ia falar exatamente isso, porque você usa o Cyber Sandwich a primeira vez, os alunos vão aprender a fazer isso. Depois, ao longo do ano, você vai falar, pessoal, hoje a atividade é Cyber Sandwich. Eles já vão saber a estrutura. Vão se posicionar e se estruturar, eles vão saber exatamente o que é para fazer com outro tópico, com outro tema, com outro conteúdo. Então, isso é muito interessante, porque tem muito a ver com as rotinas de pensamento, né? Com as rotinas, inclusive de aprendizagem, as rotinas de sala de aula, que às vezes... sabe aquela história que você fica assim, mas eu não gosto de fazer atividade assim, porque os alunos demoram a se organizar para fazer? Você não vai ter mais esse problema. Não, e sabe o que eu acho que foi a maior sacada deles? Os nomes. Porque os nomes, quando eles deram nomes para cada protocolo, o que eles fizeram? Então, por exemplo, depois que os alunos se acostumam com as rotinas, você vai dizer assim, Cyber Sandwich hoje para essa atividade aqui, gente. A sala pronto, ele já sabe. Exatamente. Você está ganhando tempo de sala de aula. Exatamente. Aí eu vou dizer assim para os alunos, para os pequenos, por exemplo, gente, crianças, hoje nós vamos trabalhar com queijo e goiabada. Vamos lá? Sabem. Eles já vão saber o que é. Então eu acho que isso foi uma super sacada também do Johnny e da Marlena, dar nomes para essas rotinas. Perfeito. Eu não tenho que ficar explicando toda vez. Acho que isso é um ganho enorme. Então, o meu favorito hoje é o Cyber Sandwich por causa disso, mas se eu fosse dizer assim, Samara, mas e de entrada? É o Freyer. Eu já ia... o que é o modelo Freyer aí, porque é o modelo mais simples. Ele é simples demais, gente. É simples demais. E dá pra... Aparece até assim. Você fala, por que eu não pensei nisso antes? Gente, é tão óbvio. É tão simples. É muito simples. Não foi ensaiado, mas não foi, mas é muito simples. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, no livro... não sei se a gente traduziu como... Não, a gente traduziu o outro para melhorar o português. Era fork, que era o garfo, né? Então, definição, características, exemplo e não exemplo. Coisa do não exemplo, tipo, pra que essa não coisa serve? Do não exemplo é maravilhoso. Serve. E aí eu só pensava assim, quantas vezes eu podia ter trabalhado um conceito com os meus alunos usando isso? Então, assim, e nas ciências mesmo, né? Eu tô falando um conceito de exatas. Eu poderia usar qualquer palavra aqui no meio com os meus alunos que eles teriam que me dar a definição. Então, choque elétrico. Né? Falei hoje em algum momento. Choque elétrico. O que é um choque elétrico? Quais são as características de um choque elétrico? Um exemplo de uma situação em que o choque elétrico aconteça. E um não exemplo, por exemplo, quando ele não acontece. Então, assim, você tem um esquema, é uma matriz. Cara, é uma matriz. Com 4 quadrantes ali. A palavra no meio, a definição no meio, e aí você fala pro aluno, nós vamos trabalhar esse conceito agora usando o Freyer. Todo mundo vai saber, vai saber fazer. Gente, e aí, Samara, a gente, claro, pode sofisticar e colocar para ensino superior matriz, e tal. Posso. Mas você pode pegar a lei, você vai pegar o artigo tal da lei. Você, professor de direito, artigo tal da lei, a definição, onde é que se aplica, onde é que não se aplica. Agora, você pode pegar isso para as crianças e fazer isso com imagens, por exemplo. Com fotos. Com fotos, com imagens e tudo mais. Exemplos de uso do garfo, exemplos de não uso. Cara, porque em inglês a gente até mudou o exemplo para português. O garfo, né? Por quê? Porque fork em inglês
você tem a ideia até de caminho. Então, por isso é que era o não exemplo. Porque ele estava falando de talher, no caso, e aqui o fork era uma bifurcação, que é o mesmo nome. Você quer ver um exemplo bom para trabalhar isso? Lula. Vamos dizer que você é professor de ciência e está trabalhando lulas. Aí você tem lá molusco. Molusco, blá, 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 e você faz. O não exemplo é o político. Olha só. Entendeu? Né? Estou trabalhando molusco, mas estou trabalhando a pessoa exemplo, que se chama... Exatamente. Olha que interessante. Cara, esse para mim, de entrada, ele é o básico e tá lá também. Para te ajudar, para você começar a se sentir confortável. Olha, a gente trouxe, foi de coração mesmo. De coração. Porque a gente ficou muito impactada enquanto educador. E a gente falou assim, Carla, né, a gente numa conversa falou, cara, a gente gosta tantas pessoas que trabalham na educação aqui com a gente. Por que não trazer esse modelo para o Brasil? E o John e a Marlena, maravilhosos, aceitaram o convite. A Pipa também topou, e a galera que trabalhou com a gente. Então, assim, foi feito com muito carinho, com muito esmero mesmo, assim, para que você possa aí ter mais um recurso para suas aulas de inovação, de estratégias. E claro, a gente quer saber, né, Carla? Não. A gente já ensinou, inclusive, a gente já deu duas ou três, eu não me lembro mais agora, formações sobre protocolos Edu, não foi? Não, foi. E eu ia falar exatamente isso, que primeiro a gente quer ver o que você faz com esses protocolos, depois que você comprou o livro, leu, digeriu, você vai ler super rápido. A gente fez de uma forma que as leituras são super agradáveis, são histórias, a parte pedagógica e teórica por trás e mais os modelos, como você usar os modelos. Então tem a parte teórica e a parte prática. E aí, a partir daí, a gente quer ver o que você vai fazer com isso. A gente quer ver os exemplos da sua sala de aula. Usa as hashtags Protocolos Edu, hashtag Protocolo Edu em tudo quanto é canto. Marca a gente, Amplifica Oficial, Amplifica Oficial nas redes, Amplifica On lá no Twitter também, que a gente quer ver. Marca os autores, eles vão amar pra gente dizer o que a gente está fazendo aqui no Brasil. A gente realmente quer começar um super movimento, né, Samara? Chama os teus amigos, manda eles baixarem também, porque a gente realmente quer começar esse movimento de boas práticas aqui, melhores práticas ainda, para as nossas salas de aula, que elas sejam mais dinâmicas, mais legais e tudo mais. E é isso, né, Semos? Foi de coração. A gente não poderia ter sido escolha melhor para nossa primeira publicação. A gente nunca publicou nada. A gente publica todo dia, mas assim, uma publicação tão sistematizada, tão estruturada, já com essa parceria internacional. E a gente já fez algumas formações sobre os protocolos Edu. Se você é escola, se você é gestor, se você quer levar isso de uma forma estruturada para a sua equipe, a gente já fez. Inclusive, os professores que utilizaram, eles saíram de lá, não, já vou usar na minha próxima aula. É isso, né? Então, isso, gente. A gente usou, mostrou para os educadores aí no começo do ano e vários deles já aplicaram e deram feedback para a gente de que realmente funcionou e deu super certo. Então, fica aqui o nosso convite para você ir lá na Amazon adquirir o seu livro Protocolos Edu. E a gente se encontra em breve, não é isso, Carla? Para falar mais sobre essa e outras ideias malucas que a gente tem por aqui. Exatamente. Compartilha esse vídeo, compartilha o livro e vamos junto. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.